Yeah! Que hoje é dia de live, hoje é dia de histórias de terapia, não é? E hoje a gente vai falar especificamente sobre a relação de autocobrança, duvidar de si mesma e por que eu não consigo sair do lugar. Então eu vou contar para vocês histórias de terapia que envolvem a constelação familiar de uma pessoa que eu já atendi. Vou esperar a galera entrar. Oi, gente! E aí, Thaís? Tô super no pique porque eu acabei de sair da mentoria. Tava na mentoria terapêutica Meu Lugar, que hoje foi lindo, maravilhoso. Então, enquanto a galera vai entrando aí, gente, você clica nesse aviãozinho e envia para aquela amiga que tá sempre se cobrando demais, exigindo demais, aquela amiga que tá ali sempre dizendo que não consegue e que tá sempre mal e ansiosa porque você percebe que ela se cobra demais, que ela duvida dela mesma. Manda essa live pra amiga que se cobra demais, porque eu tenho certeza absoluta que vai ajudar muito, tá bom? Hoje foi super linda a mentoria Meu Lugar, hoje de manhã, né, porque à noite tem a turma da noite ainda. E antes de eu adentrar a história... Oi, Paty! Antes de eu adentrar a história da terapia, quero deixar uma coisa com vocês hoje, que nasceu na mentoria e eu sinto que pode ser bem importante de compartilhar com vocês aqui. Quem tá aqui na live já é da mentoria e vai para a turma da noite, hoje já pega o spoiler, mas eu considero algo muito importante da gente pensar. Na mentoria Meu Lugar, nos nossos primeiros 4 encontros, a gente estava fazendo um desenho de intenção de cura, né? Aquilo que eu chamo de, o que você quer mudar de verdade na sua vida? Essa é a nossa intenção. Afinal de contas, o que você quer, o que você está buscando e tudo mais. No mapa dos afetos a gente também faz isso, a gente busca as nossas intenções de cura e tal, mas na mentoria, como é encontro semanal, a gente consegue ir mais profundamente. E aí todas as meninas que estavam lá, as mulheres que estavam lá, têm a sua intenção de cura. Eu quero despertar a mulher autêntica que mora em mim, eu quero me sentir merecedora, eu quero viver aquilo que me inspira, eu quero me fortalecer, despertar a autoconfiança, aprender a prosperar, não ter medo do sucesso. Acho essa intenção muito boa, não ter medo do sucesso. Todos nós temos uma intenção, mas aí como, né? Como é que a gente coloca isso na prática? Como é que eu transformo isso em prática e coloco isso no meu dia a dia? Então agora nos nossos próximos 6 encontros da mentoria, a gente vai trabalhar justamente isso. Então já fica a dica aí para vocês. Você precisa ter uma intenção? Precisa, mas eu preciso fazer o como. Como trabalhar isso? Claro que isso precisa de um processo mais profundo, por isso que na mentoria vão ser 6 encontros buscando o como. Mas hoje já começaram a nascer umas coisas muito potentes. E aí dentro dessa busca do como, a gente geralmente termina com, o que você precisa fazer agora disso tudo que você descobriu? O que você precisa fazer de uma maneira prática para ir para o seu dia a dia? Boa tarde, gente, para realmente ir para a sua vida. E aí eu comecei a perceber que a maioria delas colocavam as coisas como assim: eu preciso caminhar todos os dias, eu preciso ter tempo para mim todos os dias, eu preciso fazer atividade física todos os dias, eu preciso ler todos os dias. Todos os dias. Gente, não existe nada mais tiro no pé do que quando a gente se impõe fazer algo todos os dias. Ai, Ivan, mas você lê todos os dias, mas você corre todos os dias, mas você faz um monte de coisa todos os dias. Sim, agora, depois de muito processo. Mas pensa só, quando você coloca algo assim, preciso fazer atividade física todos os dias, digamos, preciso sair para caminhar todos os dias. Digamos que você se coloque, né, com essa intenção de eu vou fazer isso porque me faz bem e tudo mais. Daí, você vai lá e caminha 6 dias na semana. E um dia você teve algum imprevisto, alguma coisa, ou não estava bem, decidiu não ir. Você vai ficar se martirizando por conta desse um dia que você não fez. Você colocou lá todos os dias, daí tu não fez um. Ao invés da gente comemorar aqueles 6 dias que a gente fez, a gente se martiriza por esse um dia que a gente não fez. E isso já é autocobrança também. Então, gente, se você coloca assim, vou ler todos os dias, e um dia você não leu, você vai ficar assim, chicote em cima de você. Principalmente nós mulheres. Nos meus processos terapêuticos, a minha ideia é sempre fortalecer as pessoas que estão comigo. Eu quero que você se sinta foda, incrível, linda, maravilhosa, radiante, como eu sei que você é. Eu quero que você tenha essa força. Então eu prefiro que a gente coloque coisas como
Eu vou andar 3 vezes na semana. Eu vou ler 3 vezes na semana. Eu vou fazer a prática do mapa dos afetos, para quem está lá no mapa, 1 vez na semana. Por quê? Porque isso fica mais fácil de você cumprir. Ai, Van, mas daí se eu ficar sempre no fácil, uma criatura da minha vida, tu não tá nem fazendo? Se você conseguir transformar isso real num hábito e fizer isso 2 vezes, 3 vezes na semana, você vai começar a aprender a comemorar, porque você vai se sentir incrível, do tipo, caramba, consegui fazer. Nossa, consegui fazer isso também. Então, se eu consigo fazer 3 vezes na semana, quando você fizer 4, 5, você vai se sentir cada vez mais fortalecida. E isso vai te ajudar muito a diminuir o processo de autocobrança. O problema é que a gente sempre se impõe coisas demais, né? A gente sempre se coloca lá muita coisa, eu preciso. Aí não consegue fazer nem a metade e daí vem uma grande frustração depois. Então, gente, comece a trabalhar isso, elimina-o todos os dias da sua vida, tá bom? Elimina aí todos os dias. Todos os dias a gente tem que respirar, o restante é só o restante. Ai, e espirrar. Eita, puxa. Bom, vamos que vamos. Só quis trazer isso para vocês que nasceu na mentoria hoje e acho que é bem importante, vai fazer toda a diferença na vida das pessoas que estão lá na mentoria, mas já pode contribuir com a vida de vocês também. Mas agora, eu vou contar para vocês então a história de terapia. Vou dar um nome fictício, obviamente, para uma das minhas clientes, vou chamar ela de Maria, tá? Vou chamar ela de Maria. A história que eu vou contar para vocês hoje é de uma mulher que ela chegou para mim no processo terapêutico, ela queria trabalhar a autocobrança. Faz bastante tempo que eu constelei ela já, mas ela queria trabalhar a autocobrança porque ela vivia se cobrando demais, exigindo demais dela mesma. Ela já tinha feito vários trabalhos com coach, já tinha feito terapia tradicional, já tinha buscado ajuda de diversos caminhos, mas nada tirava dela esse excesso de autocobrança. E ela tinha uma mistura de, ao mesmo tempo que ela se cobrava demais, ela duvidava dela mesma, ela duvidava da capacidade dela. Então chegou um ponto no processo que eu falei, olha, se você... Ela estava fazendo terapia individual, né? Eu falei, ó, se você tiver abertura, te faria muito bem fazer uma constelação familiar sistêmica com pessoas. Por que que eu solicitei que ela fizesse com pessoas, né? Eu podia ter feito com os bonequinhos e tal. Mas ela, como ela se cobrava demais, constantemente se cobrava demais, e duvidava dela mesma, ela também duvidava das outras pessoas e duvidava da própria sombra. Então ela tinha muita dificuldade para se conectar com ela mesma. Quando a gente fazia algumas práticas de visualização, ela tinha muita dificuldade em visualizar e a gente estava trabalhando essas questões. Mas eu percebia ao longo do atendimento com ela que essa autocobrança não era só dela, que estava lá no nível de consciência ancestral realmente, que a gente precisava de uma constelação. Então eu sugeri que ela fizesse uma constelação com pessoas. Por quê? Porque quando a gente faz uma constelação familiar com pessoas, o campo todo da nossa família está aberto e é muito impressionante. De repente você olha e vê uma mulher que você nunca viu na sua vida se comportando igual a sua mãe. De repente você escolhe uma pessoa para ser você, né? Eu não sei se vocês sabem como funciona uma constelação, vou explicar rapidamente aqui. Numa constelação familiar com pessoas, você leva um tema para ser constelado, uma questão. Então, essa minha cliente, a Maria, nome fictício, decidiu constelar a autocobrança dela. Então, a gente vai para um grupo, tem o tema, ela senta do meu lado, diz o que ela vai constelar, e aí ela olha para o grupo de pessoas e escolhe uma pessoa para ser ela mesma, uma pessoa para ser a mãe dela, ou o pai, alguém da família. Em alguns casos eu escolho inclusive pega uma pessoa para ser a autocobrança, que foi o que eu fiz nessa constelação. Essas pessoas geralmente nunca se viram, não sabem nada da história uma da outra. Em constelação familiar, a gente não fica contando, ai, olha, aconteceu isso com a minha mãe, com meu pai. Não, a gente vai para o campo e deixa as informações aparecerem. Se você vai para uma constelação familiar e as pessoas ficam dando muitos detalhes da história pessoal, tem que dar uma duvidada desse constelador, desse terapeuta, porque a ideia é deixar que o campo fale, tá? A gente não fica tão apegado às histórias dentro de uma constelação familiar, mas a gente se apega ao que está acontecendo, se apega no sentido de a gente trabalha com o que está acontecendo. Então, na constelação da Maria, ela foi constelar a autocobrança e eu pedi para ela pegar primeiro uma pessoa para ser ela e depois uma pessoa para ser a autocobrança. Só a gente começou por aí.
Quando a gente colocou as duas pessoas, ela colocou as duas assim, uma de frente para a outra. Geralmente, em processos de constelação, quando são colocados uma pessoa de frente para outra, existe um pequeno confronto aqui, ou uma necessidade de diálogo. Só que o que foi mais curioso foi que quando ela colocou essas duas pessoas, a pessoa que representava ela começou a fraquejar o joelho e caía. Ela falava, eu não consigo ficar. Parece que tem um peso muito grande nos meus joelhos, e é até bem curioso que hoje alguém na mentoria falou sobre joelhos também, sobre sentir uma fraqueza diante dos joelhos. E ela falou, eu não consigo, parece que essa pessoa que está aqui na minha frente, que era a autocobrança, me traz um peso tão grande que eu não consigo, que eu tenho que ficar abaixada, encolhida. Aí eu perguntei para ela, você sente que essa figura que é a autocobrança é uma mulher ou um homem? E aí a pessoa que estava representando a minha cliente falou, com certeza uma mulher. E aí eu pedi para a minha cliente trazer outras pessoas, uma pessoa para ser a mãe dela e outra pessoa para ser a irmã dela, porque ela tinha uma irmã mais velha. Ela trouxe. Na hora que essa cliente colocou essas outras mulheres, essa pessoa, que era uma mulher também, fazendo a autocobrança, foi para trás dessas outras duas, colocou as mãos assim no ombro de cada uma e as três cresceram gigantes. Ficaram assim, gigantes e super endurecidas. Eu perguntei para elas o que vocês estão sentindo e todas elas falaram a mesma coisa. Uma dureza muito grande. Uma dureza muito grande. Eu sinto que eu preciso segurar a onda aqui de algo que vai acontecer e que isso me endurece. O que é? Resumo da história. O que é? A minha cliente vinha de uma geração de mulheres muito endurecidas. Na história de todas essas mulheres que faziam parte do sistema dela, da mãe, principalmente pelo lado materno, tá? A mãe, a irmã mais velha, a avó, a bisavó, a gente chegou até a bisavó com ela. Na bisavó, até aí, foram mulheres que tinham uma coisa em comum. Ou elas ficaram viúvas, ou elas se separaram e tiveram que segurar a onda da família sozinhas. Então elas foram mulheres que se viram de repente com filhos, né? No caso da bisavó dela, o bisavô dela foi assassinado e essa mulher ficou com 11 filhos, gente, com 11 filhos. Essa mulher ficou sozinha com 11 filhos para criar. E como o marido dela foi assassinado, estavam ameaçando ela e os filhos de morte também. Então essa mulher deu um jeito de ir embora, de sair de lá. Só que isso criou nela uma casca de ou eu endureço, ou eu seguro a onda, ou a minha família vai desabar. E isso foi sendo passado de geração para geração, essa sensação de autocobrança, de rigidez. Isso reverberava na minha cliente com dores muito fortes no corpo. Então ela tinha dores muito fortes que tinha sido diagnosticada como fibromialgia, mas a gente sabe muito bem que fibromialgia tem, e até a medicina ocidental fala sobre isso, do quanto que a fibromialgia tem relação com o nosso campo emocional. E no caso dessa minha cliente, essas dores não eram só do campo emocional, era também do campo ancestral. Na hora que essas três mulheres estavam ali muito fortes em cima dela, assim, né, em cima desse lugar, a minha cliente começou a olhar e aí ela começou a desviar. Ela falou, não aguento, eu não quero olhar mais para elas, eu não consigo olhar para elas de jeito nenhum. Aí foi quando eu trouxe a bisavó, na verdade. Eu tinha trazido já a irmã mais velha e a mãe, e a avó tinha ficado assim. Aí foi quando eu trouxe a bisavó. E a bisavó veio e trouxe um acolhimento grande para essas mulheres. A gente fez uma prática da constelação que eu considero uma das mais bonitas, que é quando a gente vai devolvendo o peso para cada um que pertence. Então eu dei um peso grande, assim, geralmente eu trabalho com livros, às vezes vasos, algo que pese fisicamente mesmo. Então eu entreguei isso para minha cliente e aí com esse peso, olha que curioso que é a vida, gente. Que com esse peso, a minha cliente conseguia levantar. Ela falou, nossa, se eu tô carregando isso, aí eu consigo olhar para elas, né? E aí ela falou uma coisa que também me chamou muita atenção nessa constelação. Eu sinto que com esse peso aqui, carregando isso, aí eu tô me sacrificando o suficiente. Ela falou essa frase, se eu tô carregando esse peso, aí eu tô me sacrificando o suficiente. O que é essa ideia de autocobrança, de duvidar da gente, de se cobrar mais, se não esse lugar de ficar sofrendo constantemente. Eu preciso me chicotear o tempo todo. Então, nesse movimento de cura,
ela pega esse peso e eu falo, entrega para sua mãe. E falo, mãe, em honra a você. Tem várias palavras de cura, né? Não vou lembrar exatamente quais foram as palavras, que essa constelação faz uns 3 anos mais ou menos. 4, na verdade. Uns 4 anos. Mas ela entrega para a mãe com todo respeito, fala, mãe, essa história é sua, não é minha, né? Esse peso é seu, não é meu. Você é maior do que eu, você vai saber o que fazer com isso, porque dentro da constelação os nossos pais são maiores do que a gente. Só que aí a mãe pega o peso, passa para a avó, para a mãe dela e fala a mesma coisa. Mãe, essa história é sua. Até a gente chegar na bisavó. Quando chega na bisavó, a bisavó agarra aqueles livros assim, mas é internet. Voltou. Eu lembro dessa imagem, voltou, né, gente? Eu lembro dessa imagem como se fosse hoje, assim, dessa mulher, que era uma mulher X, que estava lá participando, pegando aqueles livros, assim, como se trazendo para ela, e ela falava assim, pode me dar mais que eu dou conta disso tudo. E no mesmo momento que essa mulher pegou todo esse peso da história dela, dessa mulher que ficou viúva, com 11 filhos para criar, todas as outras foram sentindo um alívio. Todas as outras foram sentindo um alívio dentro delas. E foram diretamente em direção à minha cliente e abraçaram ela, acolheram ela. Então, o campo sistêmico, gente, é tão lindo, tão maravilhoso. Quando a gente tem excesso de autocobrança, quando a gente duvida muito da gente, principalmente nós mulheres, é muito importante olhar para as mulheres da nossa geração. Afinal de contas, eu venho de que linhagem de mulheres? Será que eu venho de uma linhagem de mulheres que desiste? Será que eu venho de uma linhagem de mulheres que foram silenciadas? E aí eu tenho dificuldade para me expor, tenho dificuldade para falar em público? Será que eu venho de uma linhagem de mulheres que se separaram, que foram abandonadas, e aí eu tenho dificuldade para me relacionar? Será que eu venho de uma linhagem de mulheres, assim como essa minha cliente, muito duras, que precisaram segurar a onda, e aí isso me endurece, me enrijece, e aí eu me cobro demais? Ou eu posso ficar ao contrário também? Será que eu venho dessa linhagem de mulheres que se cobraram demais e aí eu só duvido, eu me vitimizo, eu acho que eu não sou suficiente? Dentro de tudo que eu acredito e dentro do que compõe o meu método terapêutico, que é o Sistema Mar, dentro de tudo que eu acredito, a gente sempre precisa olhar para nós mesmas, para a nossa história, através dos 6 níveis de consciência. Você precisa olhar para esses 6 níveis de consciência em diálogo. O que essa dor física quer dizer para você? O que essas emoções querem dizer para você? De onde vem essa dor física? Será que é só sua? Será que você está repetindo de alguém? De onde vem essas suas questões emocionais? De onde você vem? Qual é a sua ancestralidade? Qual é o seu campo? Qual a sua intenção com tudo isso, afinal de contas, né? E na intenção, a gente já pode conectar com o campo energético, com o nível de consciência energético, no sentido de ação também, né? O campo energético também tem a ver com ação, porque muitas de nós sabemos exatamente o que a gente deveria fazer. Muitas de nós têm consciência, eu quero fazer isso, aquilo. Por exemplo, quem quer emagrecer? Quem quer emagrecer sabe muito bem o que tem que fazer, né? Ter uma alimentação mais saudável e fazer atividade física. Simples assim. Você quer melhorar de vida? A única coisa possível, capaz para você fazer se você quer melhorar de vida é nutrir o seu autoconhecimento, é investir em você. Não existe outro caminho, gente. Não vem com história, tá? Mudar de vida, você muda quando você muda. A vida não muda sozinha, a vida muda quando você muda. Muitas de nós já sabemos exatamente tudo que a gente tem que fazer, mas não fazemos. E aí não fazemos por quê? O que está por trás desse não fazer? E aí você se cobra porque você não fez. Aí você faz e acha que não é suficiente, que deveria fazer mais. Será mesmo que isso é só seu? Ou você vem de uma linhagem de mulheres que também aprendeu a ser assim e por amor a toda a sua ancestralidade, sem consciência, você está só repetindo um padrão de comportamento que vem lá de trás, da sua bisavó, da sua avó, da sua mãe, da sua irmã mais velha, e vocês estão todas só repetindo. E se você está assim, e se você se percebe assim, vai agora, o que eu faço? Mergulha. Eu digo sempre isso para as pessoas que eu atendo na terapia. Pisou o pé na água? Pisou o pé na água significa tomou consciência. Você não está aqui nessa live por acaso, né?
Você não entrou aqui por acaso. Você não está escutando o que eu estou te falando e está reverberando aí em você por acaso. Ou você não começou a pensar numa amiga, caramba, será que isso tem a ver por acaso? Se você chegou nessa live, se você tomou consciência disso que eu estou falando hoje, da relação da autocobrança com a ancestralidade, você colocou o pé na água. Coloquei o pé na água, tomei consciência. Agora você só tem duas escolhas, tá? Ou você tira o pé e seca rapidamente e faz de conta que não viu, que não escutou, que não era para você, ou você faz o melhor para você, mergulha. Mergulha no mar. Mergulha no mar do autoconhecimento, mergulha no mar do eu posso mais, mergulha no mar do eu mereço ser feliz, mergulha no mar do chega de autocobrança, chega de duvidar de mim, essa vida é para ser vivida hoje, eu quero vivê-la hoje, eu quero melhor agora, eu não quero mais esperar. Agora tá com vocês só têm dois caminhos, o pé tá na água já, você já assistiu a live, você já tem consciência disso, que essa autocobrança talvez não seja só sua, seja também ancestral. E aí é isso, gata. O que tu vai fazer? Seca o pé rapidamente, sai dessa live correndo para fazer de conta que você não ouviu nada do que eu te falei. Ou, cheguei na metade da live, mas já pegou. Ela vai ficar salva ali no IGTV, né? Que agora não é mais IGTV, mas ela vai ficar salva. Você procura ela ali. Assiste de novo. E depois? Depois finge que não viu. Seca o pé de novo. Sai correndo e seca o pé. Ou mergulha. Existem muitos caminhos para mergulhar. No momento, eu só posso te oferecer um caminho para você mergulhar, que é você fazer o mapa dos afetos. O mapa dos afetos está sempre aberto lá. O mapa dos afetos é o meu curso online, dança, desenho e terapia. Ele tem encontros ao vivo comigo uma vez por ano é ótimo, uma vez por mês. Você pode também entrar na fila de espera para entrar na mentoria existencial o ano que vem. A gente abre em fevereiro, provavelmente de novo. Você pode começar no mapa dos afetos para depois ir para a formação do meu sistema. E aí se formar em terapeuta, ser terapeuta, aprender a fazer o que eu faço, contribuir, ajudar com milhões de pessoas que você pode ajudar, centenas, dezenas, o número de pessoas que você quiser. Você pode tornar a sua existência mais válida. Mas para quem tem interesse em se formar no meu método, tem que fazer o mapa dos afetos primeiro, é pré-requisito, então já mergulha. Gente, agora é com vocês. Claro que você pode fazer outra coisa também. Você pode procurar tratar essa questão com o seu psicólogo, com a sua terapeuta. Você pode buscar alguém para fazer constelação familiar. Você pode fazer constelação familiar comigo também, se você preferir. Você pode ir atrás e fazer o que você quiser fazer. Eu só posso te oferecer esses caminhos, mapa dos afetos, atendimento individual ou a minha formação. Isso é o que eu posso te oferecer de coração, é o melhor que eu tenho. A melhor forma que eu tenho de te ajudar é você entrando para um dos meus programas terapêuticos. Ficar na live é lindo, maravilhoso, mas é molhar o pé, tá? É sempre molhar o pé. A live é sempre uma tomada de consciência. Se você quiser mais, você precisa mergulhar. Agora, eu só posso te levar até o mar, te deixar ali na frente do mar. É isso que eu tento fazer, principalmente aqui em live. Eu só posso te levar até aqui, ó, na frente do mar. Aí você decide se você mergulha ou não. Ou é isso, seca o pé e sai correndo, tá bom? Agora tá com vocês. Qualquer dúvida, qualquer questão, pode mandar mensagem no direct. Beijo grande, gente. A gente se vê na sexta-feira. Lembra que as lives do meio-dia são sempre lives mais curtinhas. Beijo, beijo.